Vamos iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade desta noite de podermos fazer mais um estudo dos ensinamentos que Ele nos deixou, né? Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutos, nos entregando por inteiro na mão dele. Cerrem os olhos, para que nada interfira e nada atrapalhe a nossa conversa íntima com Jesus. Vamos lá, vamos orar e meditar com ele. Muito bom. Vamos agradecer a também essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanha, nos assiste, traz o conforto a todas as nossas necessidades. Nossa gratidão, nosso carinho a todos eles. Que assim seja, né? Muito bem. A nossa lição hoje é a número 33 do Fonte Viva. Erguer e ajudar. Né? Então, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 41, diz assim: E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples, né? Então, essa parte que está nos colocando, Emmanuel, né, se referindo a esta frase, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, é uma passagem de Pedro, aonde, quando ele fala ali, restaura a irmã Dorcas. Irmã Dorcas, né, que também tinha uma influência muito grande na comunidade, né? A passagem, inclusive, é bem clara quando Pedro é convocado para orar por ela, né? E exercer aquilo que Jesus ensinou, né? Que seria a ressurreição de Dorcas. Então, todas as viúvas na comunidade, na época, correram e pediram ajuda a Pedro para que fizesse isso, né? E só que Pedro utilizou-se de três particularidades nesta passagem, né? Então, rapidinho, vamos enumerar essas três passagens onde se ocorreu tudo.
que é muito claro para nós e é muito explicativo para a gente poder entender, erguer e ajudar. Então, na primeira passagem, Pedro, ele não queria nenhuma glória, ele não queria, ele estava humilde, né? E o que ele queria era privacidade, para que nada interferisse no poder que naquele momento ele iria exercer, né? Ele iria fazer um ato de trazer Dorcas novamente à vida, exercer a ressurreição, aquilo que Jesus ensinou, e Jesus o ensinou por várias vezes, né? E aí Pedro então pediu que todos se retirassem onde estava o corpo de Dorcas, né? E pelo poder da oração, né, ao Deus dos vivos, na verdade, Deus realizou aquele prodígio. E isto não foi difícil para o Senhor, né? Então, Pedro, naquele momento, ele se concentrou, meditou-se, e no terceiro momento, Pedro, com a palavra induzida pelo poder que ele tinha, porque Jesus lhe concedeu este poder. Pedro, você fará da mesma forma que eu fiz, né? Passou esse poder a Pedro. E o que ele passou para Pedro? Porque Pedro era uma pessoa de muita fé, muita fé. Ele era muito fervor a Jesus, né? Então, Pedro pôs-se em oração de joelhos perante a Dorca. Orou com toda a sua fé e poder. E ele tinha certeza. Pedro sabia que seria por seu intermédio que Jesus realizaria mais um milagre da ressurreição. Porque, na verdade, Pedro realizou como intermediário. A realização dessa ressurreição foi Jesus quem praticou através de Pedro. E conseguiu e teve sucesso pela fé, pelo poder que Pedro exercia dos ensinamentos que Jesus lhe trouxe, né? Então, após a sua oração, após a sua meditação, intimamente, ele e Dorcas ali naquele quarto, ele ordenou a Dorcas que ela se levantasse. E ela abriu os olhos. Vendo Pedro, sentou-se. E aí Pedro a levantou e a apresentou viva a todos. Levou ela viva a todos, né? Então, vejam que erguer e ajudar, através do quê? Da fé, da crença firme e forte com Jesus. Então, Jesus diz isso no nosso Evangelho, mano, está escrito isso. Todos nós temos esse poder de exercer isto. Basta que tenhamos fé, que acreditemos e que tenhamos confiança, né? A mãe não cura o filho doente através da oração? A mãe exerce esse poder perante o filho, perante um filho enfermo. Toda mãe tem esse poder de curar o filho, né? Então vejam que através da fé e o poder da oração com que se faz, é onde a gente atinge os objetivos que Jesus quer para nós, né? Muito bem. Continuando, então, a nossa... Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte, multiplicou os pães
para o povo esfomeado, restabelecendo-lhe o ânimo. Aquela passagem onde Jesus multiplicou os pães, né? E matou a fome do povo, não é verdade? Então, é aí que Jesus estava ensinando como é a fé, como é o poder da oração. Continuando. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Então veja o que ele nos coloca, né? Que nós estávamos na ignorância, mas hoje não estamos mais. Nós temos conhecimento, conhecemos a palavra de Jesus, sabemos os objetivos que ele tem para nós, né? Então, nós temos que, através dessas bênçãos de luz que ele nos traz, exercer o socorro aos demais, o socorro aos nossos irmãos, né? Que precisam muito da ajuda um dos outros, na verdade. Todos se ajudando, todos se melhorando, não é? Continuando. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. Então, deixa bem claro aqui nessa frase. Não adianta você dizer frases bonitas e bem informadas, né? O que interessa é a prática, colocar em prática a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua confiança em Jesus, para que possa exercer a ajuda por completo aos nossos irmãos, né? Muito bem, continuando aqui. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Olha lá, é imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Não adianta ficar só com palavras bonitas. Temos que ir ao trabalho, temos que ir à luta, colocar as nossas mãos, os nossos braços nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Hã? Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias, olha isso, sem o empenho de nossas energias, hã? Na construção do reino espiritual com o Cristo, na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Então, veja, temos que exercer o nosso empenho com todas as nossas energias para que tudo se realize, tudo se concretize através das preciosidades da Boa Nova, que é o quê? A nossa felicidade espiritual, a nossa caminhada maravilhosa, né? Muito bem, continuando. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Ah, ânimo, meu irmão, ânimo. Temos que trazê-lo para a flor da vida. Temos que levá-lo, ele, a se levantar, né? Que é o irmão caído na estrada, né? A estrada derruba tantos por invigilância, por incompreensão. Então, nós que temos a compreensão, que temos a vigilância, precisamos erguer a mão para que levante e o traga para junto de si.
Porque, na verdade, os dois estarão ganhando, os dois estarão sendo beneficiados, não é verdade? Mas não ouvidemos que, olha lá, não ouvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Sem estender as mãos, né, não há como recuperar ninguém. Né? Na lição, na passagem de Pedro com Dorcas, ele exerceu com muita galhardia, né, o ponto de trazer Dorcas de volta, através do quê? Da sua fé, do seu momento de realização daquilo que Jesus lhe ensinou, daquilo que Jesus determinou, que ele, com a sua oração, com a sua força, com o seu poder, ele conseguiria realizar. E assim é com todos nós. Quando temos a nossa fé e a nossa vontade de vencer, a vontade de ajudar de dentro do nosso coração, levando os bons caminhos, os bons ensinamentos aos nossos irmãos, nós estaremos no caminho certo. Sabemos que felicidade não é apenas ter, é alcançar, mas sim compartilhar. Então, quando a gente compartilha, quando a gente divide o nosso sentimento, a nossa fé, né, nós estamos estendendo a mão, compartilhando com um sorriso, com um abraço, doando carinho. E entenda que, ao estender as mãos, ela te salva também, não é? Você também vai se salvar estendendo as suas mãos. E aí, nós sabemos que as nossas escolhas em abrir a mão de é tudo isto, tudo junto, saber reconhecer a individualidade do outro. É dois, ser dois em um só. Porque você e o outro, ajudado, se transformam em um, né? E se fortalece, ergue-se, ergue-se, né? E ajuda, né? É fácil reconhecer uma mão estendida trazendo uma prece. É fácil a gente saber aonde a mão que está sendo estendida a nós está cheia de amor e de fé, né? Pensemos nisso. Façamos as nossas melhores ações pela fé e confiança em nosso Mestre Jesus. Que possamos fazer a nossa parte cada vez melhor. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, né? Está aí, então, o exemplo que nos trouxe Pedro, que nós podemos erguer e ajudar. Todos nós temos esta capacidade. Basta que nós tenhamos fé, né? Através da fé e da nossa oração, conseguiremos tudo. Mas agora queria escutar vocês. Está aberto o microfone para que a gente possa bater o nosso papo. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, dona Sueli. Dessa maneira, dai a mão que Jesus lhe erguerá. Use suas mãos para o bem. A maioridade espiritual acaba acontecendo a todos os espíritos, pois sabemos que fomos criados simples e ignorantes.
vamos aprendendo a cada reencarnação. Que numa família ou comunidade nasce um ser com mais conhecimento espiritual, ele tem por obrigação ajudar aqueles com menos conhecimento para ajudá-los a crescer, oferecer ajuda. Agora, se for usar sua superioridade para humilhar, desenhar desses irmãos esclarecidos, estamos perdendo nossa maioridade. E um dia responderemos a Jesus as nossas faltas. Vencer com a fé. Dê o seu carinho. Só cresceremos se fizermos o bem e a caridade. Quanto mais se faz o bem, mais se adquire a elevação espiritual. Ore, porque a oração é o bem maior que Jesus nos deixou. Obrigado. Obrigado, dona Sueli. Quem mais quer falar? Danquimar, eu Oi, entendi querida. assim, que no erguer e ajudar, a gente, com os ensinamentos que Jesus nos deixou e como a gente tem já consciência que nós já nascemos com a semente do amor, da compreensão dentro de nós podemos ajudar o nosso próximo, e quando nós os ajudamos, seja qual situação que for, nós estamos nos ajudando a nós mesmos, e com essa fé e com esses ensinamentos, nós podemos nos ajudar a nós mesmos. Como? Fazendo melhoras em nós mesmos. Porque esse erguer e ajudar, cabe a nós também, a prestar atenção, a ver se nós estamos fazendo o melhor possível dentro dos ensinamentos de Jesus, se a gente está seguindo o caminho correto. E tudo isso nos leva a quê? A humildade, porque a gente aceita os nossos erros, e aceitando os nossos erros, a gente aprende a olhar o nosso irmão de uma forma diferente, porque a gente vê que a gente também tem os nossos erros, os nossos defeitos, e precisamos seguir evoluindo. E com isso a gente vê o nosso irmão como uma pessoa na jornada que ele nos ajudará e a gente ajuda eles também. Eu entendi assim. Muito bom, Tereza, é isso mesmo. Quem mais quer falar? Dagmar, Sim. você chegou a puxar umas palavrinhas do versículo 40 dessa leitura, falando sobre as viúvas. Então, se tivesse condições de ter aquele versículo 40 que dava um entendimento até melhor nesse texto. Esse texto ele é fantástico, ele é muito bom, ele fala da persistência de Pedro, de não ter abandonado, né, os ensinamentos que ele ganhou. Nesse texto encaixa muito bem a benevolência, a caridade, né, e que a gente nunca possa pegar e desistir. Eu falo principalmente nós vamos falar assim, nós que gostamos, a gente frequenta o espiritismo, eu conheço um pouquinho, mas às vezes tem muitas pessoas assim um pouquinho, talvez de vergonha, que a pessoa chega e fala, você é espírita? Ah, eu frequento um pouco, sim, eu gosto, mas não sou, às vezes, de vergonha de falar. E às vezes por essa vergonha de falar, pode ter até uma pessoa enferma que está precisando de uma ajuda e às vezes não leva lá para casa, né? Porque falar, eu vou lá, vou falar para ele, ele vai dar risada de mim. Vai dar risada de mim, então vai pegar e vai ficar chato. Então a gente tem que ter uma persistência de Pedro, né?
e saber que só com a nossa persistência, né, a gente consegue dar uma ajuda maior, dar uma ajuda, assim, vamos falar assim, mais, com maior progresso, né, vamos chamar, nos momentos, eu não gosto, tem duas coisas que eu não gosto de falar, eu não gosto de falar problema e situação, né, então nos momentos que a pessoa está vivendo, e talvez com uma pequena ajuda, a gente pode tirar ela desse momento, né, porque tem uma frase que nós que os achamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Por quê? Porque nós acreditamos, nós somos persistentes, né? Muitos de nós, vamos falar lá para trás, né, lá para trás, eles não desanimaram de ser espírita. Sofreram bastante, né, lá no início. Mas a gente tem que ser perseverante, tem que saber o que nós queremos, o que é muito bom para a nossa vida, erguer e ajudar e fazer um acompanhamento dessa ajuda, para que a pessoa também... a gente ajuda um pouquinho, depois a pessoa acha que não foi bem aceita, não é bem aquilo que ela queria, nós não passamos o entendimento certinho que ela precisa, ou qualquer coisa assim, né? Então, erguer e ajudar, eu acho que é erguer, ajudar e acompanhar. É isso que eu queria falar. Realmente, fala sobre essa passagem de Pedro aí na nossa lição, né? Está lá nos Atos, tá? Né? E muito bem lembrado, né? A passagem de Pedro é muito clara, nos mostrando, né, a fé e o poder que ele tinha de exercer isso. E todos nós temos essa fé e esse poder. Nós precisamos exercitá-la, né, estendendo nossos braços e as nossas mãos. Porque erguer tem que ser um serviço completo, né? Não é somente ir lá e falar e dissertar. Dissertar e falar não vai resolver. Às vezes não resolve, não é verdade? Então temos que erguer os braços e ajudar com um fraterno abraço, carinho, doando amor, né? É isso aí. Muito bom. André, acho que é a sua vez de falar agora. O texto aqui é bem claro, né? Mas tem aqui um parágrafo que diz: não nos desencobriremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Bem, então assim, todos nós temos necessidade de obter conhecimento dos princípios divinos. É primordial para o desenvolvimento intelecto e moral do ser, até para que tenhamos a base do que fazer. Senão, nós estaremos na ignorância e ficaremos no achismo de tudo. E não podemos ficar no achismo. Temos nós que temos a certeza de que estamos fazendo o que é correto e o que é bom. Senão, a gente acaba por errar demasiadamente. Então, o buscar o conhecimento é importante. Por isso que Jesus tanto pregou. Por isso que nos foi deixado ou nos foi dado por Deus as obras sagradas. Por isso que a espiritualidade nos trouxe o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e muitas outras obras para nos esclarecermos e para que pudéssemos ter a base do que fazer, né?
e nunca ficássemos em cima do muro, então, né, com o medo ou com as dúvidas. A partir daí, nós temos, lógico, que pôr em prática. O que é pôr em prática? É aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, daqueles que chegam até nós pedindo auxílio, ou aqueles que aparecem em nossas vidas e podemos nós dar algo a eles. Que algo podemos dar? Podemos dar a palavra, desde que seja a palavra da qual atinja profundamente o seu coração e provoque reflexões para que assim possa ele buscar uma mudança no seu cotidiano de vida. Pode ser que tenhamos êxito, pode ser que não, mas o importante é fazer. E quando aqui diz no texto das mãos, daí eu pergunto, para que servem as mãos? São coisas para nós pensarmos, né? A mão não é para enfeite, nem apenas para o equilíbrio do corpo. A mão, ela serve para acariciar, ela serve para curar, ela serve para levantar, ela serve para afagar, ela serve para fecharmos um abraço fraterno e amoroso, ela serve para tirarmos muitos de dentro do buraco da qual entrou com esforço que iremos fazer. Ela serve para gerar fluidos. Veja quantas coisas a mão tem de utilidade. E nós quase não usamos para essas coisas. Muitas das vezes usamos para fazer o trabalho braçal, bruto, porque depende da força do corpo, onde está atrelado na mão. Muitas das vezes usamos para agredir. Então, reflitamos no que a mão tem de útil. E, com certeza, poderemos nós, em conjunto com o conhecimento adquirido, para que não façamos discursos admiráveis e sem profundidade naquilo que de necessário é do ser aprender. E então possamos, como instrumentos de Deus, resgatar muitos para uma caminhada diferente. Sei que quando assim falamos, temos a impressão de salvarmos o mundo. Não. Cada um tem o seu mundo. Cada um tem aqueles que de si depende. Então, façamos a nossa parte. Usemos a mão apenas com o dedo indicador para poder apontar o defeito alheio. Não, isso é muito fácil, até porque faz parte do nosso instinto, da nossa condição pequena que nós nos encontramos. Nos esforcemos por todo dia, ao levantar ou ao despertar,
de um descanso noturno, onde temos aqueles que amamos. Levar a Ele um carinho, um abraço. Já começa-se a distribuição dos fluidos de amor e faz com que o dia se torne diferente. Cheguemos ao nosso trabalho, não custa nada estender a mão ao próximo, dando um bom dia, com alegria, fazendo com que das nossas mãos, naquele apertar de mão, saia fluidos, uma energia contagiante perante aqueles que às vezes estão desprovidos de ter um bom sentimento junto de ti, porque muitos despertam no amanhecer, no desespero e na desesperança. Muitos despertam no amanhecer com a tristeza e com a má vontade de fazer e de viver. Não precisa daquele que está pronto para ajudá-lo. Muitas das vezes está à nossa frente e sequer nos apercebemos. Comecemos a dar um pouco mais de atenção na forma do ser caminhar. Olhemos um pouco mais profundamente nos olhos daqueles que conosco convivem diariamente e procuremos entender em que condição se encontra. E muitas das vezes o andar, o olhar, ou até mesmo as palavras são pedidos de socorro e de ajuda. Estejamos prontos para que assim, então, possamos erguer e ajudar. E as palavras sejam sempre verdadeiras e profundas de ensinamento para que tenham as suas reflexões, não palavras vagas e muitas das vezes belas que não atingem o coração do seu próximo. Então tudo se completa nesse ensinamento que Pedro nos trouxe através de Atos, onde restaura, ou onde levanta novamente uma irmã que assim estava desacreditada para a vida. Oportunidades nós temos, Deus nos oferece. Mas para isso, precisamos nós nos alimentarmos daquilo que é bom, daquilo que é puro, fazendo com que nosso coração, nossa mente, nosso corpo possam estar a exalar sempre energias positivas, da qual leva ao próximo a esperança e faz com que assim se fortaleça na fé e readquira a verdadeira alegria de viver e de ser útil para seu próximo e para Deus. Então, com essa linha de raciocínio, nós pedimos ao Pai que nos dê sempre a luz do conhecimento, mediante aquilo que buscamos diariamente de aprendizado, cada um no seu tempo, cada um na sua condição. Não olhe para o próximo, olhe para si. Esforce-se por assim se colocar como instrumento puro de nosso divino e amado Mestre.
olhemos para nossas mãos e agradeçamos por tê-las, porque muitos estão amputados, da qual não tem para poder acariciar, afagar, levantar, ou erguer o seu próximo, muito menos para doar fluidos que reanima, cura muitos. Jesus disse que poderíamos nós fazer coisas muito maiores do que Ele. Então, a cura também está à disposição de todos. O abraço, quando colocamos o sentimento de amor, é um abraço diferente, porque você exala energia que envolve todo aquele próximo que vós assim abraçou com o teu amor. Veja quanto isso é importante e belo. E muitas das vezes não ainda entendemos o poder da qual temos em nossas mãos de nos colocarmos como instrumentos do amor, instrumentos do bem para com o próximo. Nos colocar medianeiros de Deus, porque médios todos nós somos, precisamos apenas nos educarmos no como exercitar aquilo que Deus nos deu como um grande talento para assim, como representante dele, fazer com que as tuas leis se cumpram a cada dia de nossas vidas. Para isso não precisamos abandonar as nossas obrigações do mundo material, porque necessitamos delas para poder dar o sustento àqueles que Deus nos tutelou. Nós temos que aprender a dividir tudo para que o equilíbrio se faça parte da nossa caminhada e evoluamos em todos os sentidos que necessário se é para podermos nos tornarmos seres melhores ao termo dessa nova oportunidade reencarnatória que o Pai assim nos ofereceu. Então, amemos-nos uns aos outros. Utilizemos-nos a tudo que o Pai nos ofereceu como instrumento para exercitar o bem, porque assim estaremos a aproveitar ao máximo tudo que é de Deus. Então, que a luz de nosso divino e amado Mestre, sim, reine sobre vossos corações, sobre vossas mentes, sobre vossos lares, sobre vossos familiares. Mas reine também a luz para o despertar da sabedoria, para poder assim sempre dar um curso reto às dificuldades que a vida apresenta, sem perdermos a esperança e sempre confiante de que tudo se resolverá de forma pacífica e amorosa. Para isso, a paciência também é necessária. Então, iluminemos a cada instante, que a vitória, com certeza, estará ao nosso alcance. Que assim seja. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus por esta oportunidade que nos deu, que nos colocou, este momento maravilhoso que vivemos agora neste instante, com essa mensagem maravilhosa, né? Que podemos absorver todos esses ensinamentos, que a luz divina
abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes aí do nosso grupo de estudo, grupo de cura, que sejam abençoados e iluminados, que todos recebam a graça da cura, que possam se fortalecer e estar mais próximos de Jesus, através deste carinho, esta luz divina que paira sobre todos nós neste momento, que possamos trazer para os nossos lares esta energia maravilhosa gerada nesse encontro de hoje, este ensinamento que sabemos que nós temos poder e força para superar todas as dificuldades. Basta que a gente queira, basta que a gente exerça a confiança e a fé. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Pediria também uma vibração especial hoje. Tive um tio desencarnado em São Paulo, Alcides Fernandes Alves, que seja recebido pela espiritualidade com todo amor e carinho. Que a luz divina esteja junto dele. E assim, Pai, te agradecemos este momento com a nossa prece de Cáritas, com a prece que nos fortalece, a prece que nos traz conforto, que nos traz o carinho do teu amor, do teu momento maravilhoso. Então, a prece de Cáritas hoje, eu vou pedir que a Tereza faça. Tereza, por favor. Vamos agradecendo a Jesus e ao nosso Pai Maior, Deus, por essa oportunidade, por esse grande ensinamento de hoje e que podemos deixar brotar dentro de nós essa luz divina que se encontra em todos os corações de cada nosso irmão no mundo. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, Senhor, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Que assim seja. Muito bom. Que todos tenham uma boa noite, uma noite reconfortante, uma noite de recuperação, né? Junto com os nossos irmãos mentores espirituais. Que a luz divina abençoe a todos. Uma boa noite.